2 Timóteo 1, versículo 5 diz assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Senhor, nós pedimos a tua graça para a meditação nas tuas santas palavras. Ajuda-nos, Senhor, apesar de todo o barulho externo, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que a nossa mente, tão propícia à distração, ainda mais com este elemento hoje, possa estar focada no Senhor. Nos ajude, Senhor. Em nome. Amém. Irmãos, nós chegamos no versículo 5, estamos indo versículo a versículo para ver o que o Senhor tem a nos dizer. Neste versículo, tendo a mesma tarefa de sempre, meditar no versículo e perguntar ao versículo o que é que ele pode nos dizer. Se pudesse dar um tema, e eu estou dando um tema, seria a influência. Nós veremos a influência familiar na vida de Timóteo. Nós já vimos nas outras reuniões quem era Timóteo. Timóteo era um cooperador de Paulo, onde aos filipenses ele disse: não tenho ninguém de igual interesse, de igual sentimento que se preocupe com os vossos interesses, com o que é propriamente seu, não com os interesses de Cristo. Então Timóteo era um jovem temente ao Senhor, que se preocupava com os interesses. Timóteo nasceu em uma família piedosa, e há um grande benefício em se nascer em uma família de crentes. Eu dividi a mensagem em 4 partes. Na primeira parte da mensagem eu vou falar sobre a família de Timóteo. Quem era a família de Timóteo? Na segunda parte eu vou falar sobre a fé sem fingimento desta fé. Depois de falar sobre a família de Timóteo, as características desta família, eu vou falar sobre a triste realidade das famílias atuais, até mesmo entre os cristãos. E por último, fazer uma exortação e encorajamento aos irmãos. Influencie seus filhos. É sua responsabilidade fazer. Quando Paulo agora, ele está fazendo uma ação de graças ainda. Começou no versículo 3. Então nós podemos ler assim: dou graças a Deus. E pular para o versículo 5, porque é uma continuação. Dou graças a Deus pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Eu dou, porque a fé primeiramente habitou na tua avó Lóide. Posteriormente, esta fé sem fingimento, sem hipocrisia, habitou em Eunice, sua mãe. E agora, esta fé habita em ti. Eu estou certo. Então está claro aqui, irmãos, que essas mulheres, porque não é citado o pai de Timóteo aqui, mas que estas mulheres foram fiéis ao Senhor e instruíram Timóteo no caminho do Senhor. Eu quero que os irmãos abram em Atos 16, versículo 1. Nós vamos ver Paulo falando sobre a família. Atos 16, versículo 1, é dito assim: chegou também a Derbe e a Listra. Esse chegou é Paulo, né? Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, mas de pai grego. A primeira coisa que nós notamos aqui, irmãos, é que o versículo diz: ele era filho de uma judia crente, mas de pai. Em 2 Timóteo 1,5 é dito que ele recordava da fé de Lóide e de Eunice. O que nós concluímos daí é que este pai grego não era crente. Não era um pai cristão. Não era um pai que temia a Deus. Então nós estamos olhando para a família de Timóteo e vendo que ela não era uma família em que o casal auxiliava no crescimento espiritual daquele menino. A mãe, sim, muito preocupada. O pai, nem um pouco. Não era crente. Não conhecia. E aqui é o primeiro incentivo, né? Se com uma família em que apenas um dos membros é crente, nós podemos visualizar um Timóteo pela fidelidade de sua mãe, quanto mais uma família em que os dois são. Agora, aqueles que possuem uma família em que apenas um é cristão, não deve se desesperar, mas deve se esmerar ainda mais, porque seu lar não está alinhado como deveria estar.
Mas é possível, com a fidelidade de um, se colocando em oração, de joelhos, fazer com que esta influência, porque é o título, a influência familiar, fazer com que esta influência chegue ao filho. Porque alguém é filho de um crente, ele será crente automaticamente? Não. Em absoluto, isso não é verdade. Ainda mais nas famílias atuais, em que até se fala que os pais são crentes, mas quando os filhos olham, não veem o que Timóteo via em Lloyd e Eunice, uma fé sem fingir. Veja 1 Coríntios 7,14, é dito assim: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O que o texto diz? Que essa palavra que aparece aqui, o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, não é que essa esposa é perfeita e ela tem algum poder mágico de apenas no convívio fazer com que aquele homem se torne um santo. Não é isso. O que Paulo está tentando dizer aqui, ou está dizendo aqui, é que o convívio, só pelo fato de um incrédulo conviver com um crente, isso já o torna de alguma maneira separado, porque ele está tendo um convívio. E aí ele chega na conclusão para os dois lados. O marido crente com uma esposa incrédula também pode santificar. Lá na carta de Pedro, o apóstolo vai dizer que a mulher ganhe seu marido sem palavras pelo seu exemplo. Veja que o exemplo, a fé sem fingimento, é uma influência poderosa sobre as crianças e sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Essa influência é certeza de que essas pessoas vão se converter? Não. Mas são constantes aguilhões na consciência desta pessoa. Ela está constantemente perturbada por ver alguém fiel ao Senhor. Eu conheço um homem que em sua juventude rebelou-se contra Deus e passou a ir para as baladas. Mas ao chegar às 4, 5 da manhã em casa e abrir a porta da sala, aquilo foi quebrantando o coração da família. Por quê, irmãos? O exemplo e aquilo acusando, o Senhor foi tratando e trabalhando. Os filhos podem ser santificados no convívio. Mas o oposto pode acontecer, irmãos. O tema é a influência familiar. Os filhos podem ser entregues a este mundo pelo mau testemunho de os pais aqui e os jovens que ainda não têm filhos, e eu me incluo nisso, têm que tomar ciência da seriedade de assumir uma família e o que o Senhor espera dos pais, aí marido e mulher, com relação a tomar ciência de que nós prestaremos conta ao Senhor do que temos feito com os nossos filhos, com as nossas esposas. Irmãos, a tarefa é grandiosa. Nós estamos lidando com almas eternas, que passarão a eternidade com Cristo ou sem Cristo. Vale todo o nosso choro, toda a nossa oração, todo o nosso gasto em palavras, em ensino. Você acha, irmãos, como você pensa que era o convívio de Lloyd e Eunice com o jovem Timóteo? Como você acha que é? O que você acha que o jovem Timóteo viu ou aprendeu quando era pequeno? Abra em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. 2 Timóteo 3, 14. Qual era a influência que a família de Timóteo exercia sobre ele? E veja o que Paulo diz. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé. Timóteo então passou a sua infância aos pés de sua avó e de sua mãe, lendo as Escrituras para ele, ensinando as Escrituras para ele. Ah, porque eu leio as Escrituras para os meus filhos, eles já são crentes? Não, mas você está no processo. Você está no processo de santificá-lo. Os primeiros missionários são os pais para evangelizar seus filhos, para levar a palavra do Senhor aos seus filhos. E eu vou te dizer,
se você não cumprir a sua função de pai, de mãe, ao pregar o Evangelho desde a tenra infância, desde a meninice, o mundo se encarregará de enchê-lo de porcaria, de enchê-lo de tudo aquilo que não presta, de rebeldia contra Deus, porque este mundo é... Mas aqui nós estamos... Qual é a família de Timóteo, então? A família de Timóteo é um pai que não é crente, uma mãe e uma avó que são crentes e que ensinam. Desde a infância, sabes as sagradas letras. Irmãos, não é apenas ler e fazer uma oração com o seu filho. Não é apenas isso. É, sabes as sagradas letras. Você conhece as Escrituras. Não é só para que nós, vou fazer uma oração com meu filho e ler um versículo para ele está liberado para ir para onde ele quiser. Não é isso. Não é isso. É toda uma vida para ensiná-los. É toda uma vida para inculcar. É isso que o Senhor ordena em Deuteronômio 6. Inculcarás a teu filho as palavras que eu te ordeno. É para inculcar, esforçar. Deixe-me falar um pouquinho sobre outra coisa. Adiantará que você ensine seu filho e que quando ele olhe para você, ele veja que você não vive nada do que você ensina para ele? Não adiantará. Por isso é tão importante nós observarmos um versículo que diz a fé sem fingimento, que poderia ser em outras versões, é assim, hipocrisia. O que é um hipócrita? O que é alguém que anda em fingimento? É alguém que está em atuação. Externamente ele é uma coisa que ele não é interiormente. Ele quer mostrar algo. Isso é tão sério, isso é tão sério. Nós olhamos pais e mães que passaram levando seus filhos para as reuniões desde que eles eram bem pequenininhos. E quando eles chegam em sua adolescência, eles falam, e agora? Perdi meu filho, e agora o que eu faço? Mas passaram todo o tempo terceirizando a educação bíblica dos seus filhos. Ao invés de assumirem a função, falaram, eu vou pôr numa escola boa e lá cuida. Não, a responsabilidade é sua. Saiba disso e não entregue a ninguém. Os irmãos podem auxiliar. Colocar em uma escola boa ajuda muito. Mas a responsabilidade é sua. Tem uma história de uma criança que foi perguntada durante uma reunião, você gosta de vir às reuniões? Ela falou, eu adoro vir às reuniões. Se eu pudesse, eu queria morar nas reuniões. E aí os pais do lado todo orgulhosos. Que maravilha! Meu filho quer morar nas reuniões. Aí a criança continuou a falar. Porque aqui, meus pais não ficam brigando. Porque aqui, meus pais oram. Porque aqui, meus pais cantam louvores. Porque aqui, meus pais parecem pessoas amáveis. A fé sem fingimento. O que nós estamos ensinando para as nossas crianças com as nossas vidas? Qual é a influência que nós temos passado às nossas crianças com as nossas... Abra, irmãos, em Neemias. Eu quero falar agora, irmãos, algo para alarmar o coração dos irmãos, e é meu interesse mesmo, que os irmãos fiquem alarmados com a situação que nós vivemos. Neemias capítulo 13, versículo 24. Você está consciente em que mundo você está criando seus filhos? Você está consciente que nós vivemos no mundo que matou o nosso Senhor? Você está consciente que o Estado obriga nossos filhos a participarem das escolas desde os 4 anos e faz com que eles saiam de lá aos 17 anos? Eu sou professor, vocês sabem disso. Num colégio particular, não é um colégio ruim. Mas eu vejo crianças serem entregues àquele colégio às 7 da manhã e sendo retiradas lá às 7h30. Os pais, que para colocarem seus filhos naquele colégio ganham um bom salário, não estão entendendo o que eles estão fazendo com as suas crianças, achando que eles estão cuidando e educando seus filhos, colocando eles em um bom colégio, fazendo com que essa criança perca o que de há mais importante e precioso para ela, a presença. E o pior, Provérbios diz que
O princípio da sabedoria, do saber, do conhecimento é o temor do Senhor. Os pais acham que ao entregarem seus filhos às escolas, eles estão fazendo com que os filhos deles cresçam em sabedoria. Mas não é isso que está acontecendo, irmãos, porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. Deus foi excluído há muito tempo de nossas escolas. Há muito tempo ele foi excluído. Há um filme, a maioria dos irmãos já deve ter assistido, daquela Máquina do Tempo, em que um irmão do século de 1800 é transportado para os anos 2000, vamos dizer assim, e ele, como professor, é convidado a dar uma aula numa escola. É uma ficção o filme, né? Mas ele é convidado para dar a aula. E quando ele chega lá, ele está falando sobre ciência. E ele diz: lembre-se, todo achado científico foi primeiro achado na Bíblia. Todo achado científico que contradiz a Bíblia deve ser rejeitado. A professora imediatamente o coloca para fora da sala. A professora cristã, que frequentava o mesmo local de reunião que ele, diz: você está louco? E ele ficou chocado. Ele diz: não podemos falar de Deus. Quando a escola virou isso? Sabe por quê, irmãos? Porque, e talvez alguns até cheguem a pensar isso, mas por que falar de Deus na escola? Eles têm que aprender as matérias, as disciplinas. Não tem nada a ver com isso. Não é verdade. Se nós pensamos assim, é porque já estamos doutrinados erradamente. Na verdade, todo conhecimento provém de Deus. No princípio, Deus. E onde não há Deus, no princípio, não há conhecimento. Então, que seriedade, né? O mundo que nós estamos vivendo, onde Deus foi excluído, de onde nossos filhos passam o maior tempo de suas vidas. Nossos filhos passam o maior tempo de suas vidas conosco, em casa, pelo menos, na escola. Né? Passa bastante tempo lá, aprendendo tudo que não presta. Tudo que não presta. Para depois chegar em casa e nós falarmos um versículo para ele, orar e falar: tá bom. É muito desproporcional, irmão, o que está acontecendo. Eles são infectados e enxurrados com um monte de coisa. Não só dos professores, mas do convívio, como disse Paulo. Em 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem os bons costumes. Mas eu não posso isolar meu filho numa bolha. Mas você ousa achar que é mais sábio do que a Escritura, que diz que as más companhias corrompem os bons. Alguns, ao ouvir bons costumes já se alarmam. Irmão, existem bons costumes e maus costumes. Existem. Há pessoas com as quais nossos filhos não podem conviver, porque essas pessoas trazem maus costumes para eles. E os maus companhias corrompem. O marido sai para trabalhar e deixa seus filhos com a sua esposa, assim conseguindo. Isso é uma bênção. Mas se a esposa não for uma mulher piedosa, isso não é de tanto auxílio assim. Porque aí, suponhamos que essa mulher que fica em casa seja uma mulher dada a assistir bastante televisão com coisas que não prestam. E você conversa com essa criança e ela é capaz de falar de tudo que se passa na TV. Isso está errado. Isso está errado. Os irmãos talvez saibam que há pouco tempo atrás foi lançado uma série no Netflix. Eu não assisti, mas sei o conteúdo, chamado Round 6. Eu dou aula para alunos de 6 anos de idade. 6 anos. E essas crianças chegavam lá dizendo que assistiram, contando as cenas. Esta série, eu não assisti, mas eu sei do que se trata. É de morte, é de violência, e é exposto mesmo. Uma criança não pode estar exposta a este tipo de coisa com esta idade. Não pode, não tem condições de estar exposta a isso. E aí, como professor, eu falei: mas você não pode assistir isso. Você não está na classe indicativa da tua idade. Você não podia assistir isso. Eles falaram para mim: meus pais deixaram. Este é o mundo, irmãos, que nós estamos vivendo. E sabe? Mas na minha casa eu tento evitar isso ao máximo. Amém, irmão. Continue fazendo isso. Mas se essa influência for tantas vezes com esses amiguinhos, tantas e tantas vezes,
Vai ser difícil. Você precisa de muita oração, de muita graça do Senhor. Em Neemias, que eu pedi para os irmãos abrir, capítulo 13, vamos ler do 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdonitas, amonitas e moabitas. O que era proibido, irmãos, casar com mulheres de outras nacionalidades, porque elas traziam consigo outros deuses, idolatria. E o resultado disso é, versículo 24, seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Você está vendo o que está acontecendo aqui? Eles casaram com mulheres de outras nações e eles não sabiam falar a língua judaica. Qual o problema disso? Porque se você não consegue saber a sua língua, você não vai conseguir saber a Torá, você não vai conseguir entender os mandamentos de Deus. Isso significa que eles estavam sendo mundanizados. Então nós temos aqui crianças da nação de Israel, que deveriam ser pais crentes, que falam meio asdonita, que estão mundanizados. Seus gostos estão mundanizados. As músicas que ouvem estão mundanizadas. No versículo 25, Neemias diz, contendi com eles, espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos. Você acha forte isso? Não é não. Neemias sentia este zelo e falava, vocês estão entregando seus filhos, vocês estão desonrando a Deus. Ele tinha que dar Quando Josué ia adentrando para uma terra cheia de ídolos, ele disse, quanto a vocês eu não sei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas você é muito fanático, você não deixa seu filho fazer isso, fazer aquilo. Continue fazendo isso, continue sendo fiel ao Senhor. Filhos, entendam o que seus pais fazem, pois é por amor a vocês, para que vocês não se percam do caminho do Senhor, nem tenham sua jornada arruinada por toda a vida, por terem sido rebeldes ao Senhor. Lá na minha escola, irmãos, eu conheço um aluno que também é desses que chega às 7 da manhã e sai às 7:30 da noite, todos os dias. E eu descobri que a mãe dele dá cursos sobre como ser uma boa mãe para outras mães. Isso não é brincadeira, isso não é piada. Eu descobri, o menino fica lá das 7 da manhã às 7:30 da noite, de segunda a sexta. Talvez no sábado e domingo ela arrume alguma coisa para ele fazer. E ela dá cursos sobre... Irmãos, veja o que o sistema mundano fez com as famílias. Satanás quer destruir as famílias e tirar o seu poder de influência sobre os filhos. Para isso, ele tirou as mulheres de casa. O Salmo diz, a mulher ao redor da tua mesa, seus filhos, ela é como uma parreira frutífera, seus filhos ao redor. Mas Satanás, por meio das mais diversas astúcias, retirou as mulheres de dentro de casa para que elas trabalhassem. E o que é dito é o seguinte, você precisa ter mais, e para ter mais você precisa trabalhar e dar uma vida mais confortável ao seu filho. É por isso que você faz isso. O filho se torna um peso. E Satanás tem alcançado êxito nisso, fazendo com que os pequenos percam. Irmãos, quem já leu Agostinho sabe o que é uma mãe piedosa. Ele se tornou, em sua adolescência e juventude, alguém devasso. Mas quando ele olhava para trás, ele diz, eu bebi o leite espiritual com minha mãe. Sua mãe Mônica, mais uma vez uma mulher que não tinha um pai ao lado para ensiná-la no caminho do Senhor. Irmãos, a história dos santos de Deus é repleta. Porque o Senhor, irmãos, agrada-se de salvar famílias. Ele agrada-se disso, Ele tem prazer nisso. E Ele utiliza os pais. Mas o que você vai fazer? Eu vou caminhando para o fim da mensagem, agora com as exortações finais, falando para você influenciar seu filho. Influencie seu filho. Não poupe recursos, não poupe tempo, não poupe energias, porque o mundo não poupa. Não poupa. O
pai que chega cansado do trabalho ainda tem mais um quando chega em casa. É claro que o ideal é que a mãe já esteja com essa criança durante o dia, ensinando o caminho do Senhor. Deuteronômio 6 é dito que é ao deitar, ao levantar, ao sentar, ao caminhar. É uma vida a ser vivida, aproveitando cada oportunidade para influenciar seu filho. Não pense que eu fiz o culto familiar, já está bom. Se está fazendo um culto familiar, já está muito bom. Mas não pense que isso é suficiente, irmão. Se quando você está dirigindo o seu carro junto com os seus filhos, a sua conversa é mundanizada. Se quando ele olha para as suas prioridades, ele vê... Não pense os pais que abandonaram o reunir por questões de trabalho. O que é que eles estão ensinando os seus filhos? Que o dinheiro é o Deus deles. Depois, não há por que ficar assustado se os filhos não amam o Senhor e buscam as coisas que o mundo quer dar. Eles não viram exemplo em casa. Gênesis 18, versículo 19. Eu quero falar sobre o exemplo de Abraão. Gênesis 18, 19 diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos. Ordene a seus filhos. Irmãos, não é papel da criança escolher se vai ou não. Os pais devem ordenar a seus filhos e ensinar. Agora, Abraão é maravilhoso. O que nós vemos na vida desse homem. Eu quero que os irmãos, para concluir a mensagem, entendam uma coisa. Aproveite os momentos com os seus filhos. Aproveite os momentos com eles, para conduzi-los a ter perguntas santas. Como fazer isso? Faça com que seus filhos tenham perguntas, gere questionamentos nele que sejam santos e que você saiba responder. Isso pode ser em qualquer momento. Mas veja, eu vou mostrar aqui perguntas que as crianças fizeram para seus pais quando estavam vendo seus pais servindo ao Senhor. Irmãos, as crianças têm curiosidade. As crianças desejam saber as coisas. Elas desejam aprender as coisas. E sobre o que elas perguntam? Sobre o que elas estão vendo, sobre o que elas estão com o que elas estão convivendo. Agora, se uma criança vê coisas santas, ela vai ter perguntas. Veja, irmãos, em Gênesis 22, este Abraão, que recebeu a ordem do Senhor para ordenar seus filhos, para ensinar seus filhos, agora ele recebeu do Senhor uma dura prova. O filho da promessa deveria ser sacrificado no altar. E o versículo 7 do capítulo 22 é dito assim: quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis aqui meu filho. Perguntou-lhe Isaque, aqui, perguntas santas: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Como Isaque sabe? Como Isaque sabe que tem que haver um cordeiro para um holocausto? Como Isaque sabe a maneira correta no Velho Testamento de adorar ao Senhor? Como Isaque sabe disso? Ele era uma criança, como ele sabe disso? Porque Abraão foi fiel ao Senhor e ordenou a seus filhos. Ele ensinou os seus filhos. Seus filhos te fazem perguntas santas? Te fazem perguntas sobre a palavra de Deus? Seus filhos, se vissem aqui algo faltando, eles reconheceriam? Olha, está faltando algo aqui. Eles reconheceriam. Tem alguns filhos, irmãos, que reconhecem e eles até pedem: onde está o culto familiar? Você não orou comigo hoje. Você não leu a Bíblia comigo hoje. Eles sentem a falta disso. Porque, entenda uma coisa, não é porque eles são espirituais. É porque hábitos e rotinas são importantes na vida de uma criança.
Ela quer passar tempo com você, a menos que você dê para ela uma tela de um tablet, de um celular e fala, fique aí. E aí você, claro, você chega cansado em casa, é o momento de você... Só que aí, irmãos, nós estamos entregando os nossos filhos. Você sabe que quando 2 anjos vieram visitar Sodoma e Gomorra, Ló, eles foram até a casa de Ló, e os depravados daquela cidade começaram a bater na porta e dizer, queremos ter relações com os anjos que estão aí. E Ló falou, não, eles não, eu dou minhas... Ló é crente, irmão. Ló é crente, ele disse, eu dou minhas filhas. Eu dou minhas filhas. Ah, mas eu não faria isso, eu não faria. Mas isso aqui está batendo na porta. O celular está batendo na porta. O tablet está batendo na porta. As séries do Netflix, de seja lá o que for, que contém tudo aquilo que não presta, está batendo na porta. E você está em cuidado. Aqui então uma pergunta santa. Porque ele via coisas santas. E você tem que aproveitar as oportunidades. Você tem que não só aproveitar, como criar estes momentos. Criar estes momentos que seu filho olhe as coisas de Deus e fale, por que nós fazemos isso? Veja Êxodo 12, versículo 15. Alguns pais pensam o seguinte, as reuniões, elas são muito para adultos, né? As crianças não entendem o que está acontecendo. Então, é melhor nem trazer, é melhor não fazer com que ela venha, elas não entendem o que está acontecendo. E é cansativo para elas. Então é melhor não ter. Agora, como você vai criar no seu filho as perguntas santas sobre as coisas do Senhor se ele não convive neste meio? Veja, Êxodo 12, versículo 25. E uma vez dentro, na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? De que rito está falando? Está falando da Páscoa, né? Falando da Páscoa, que eles passaram sangue nas portas, um cordeiro foi imolado, eles comiam juntos. Aí as crianças perguntam, por que nós fazemos? Então, o que é a Páscoa correspondente no Novo Testamento? É a ceia do Senhor. A criança não está entendendo. É mentira. Não menospreze a criança. Ela entende sim. Claro, na limitação dela, mas ela entende sim. Seu filho é capaz de pegar um celular e mexer sozinho lá, como ele não pode entender as coisas do Senhor? Como ele não pode entender, por que vocês comem isso? Ou por que eu não posso comer e vocês comem? Por que na hora que está passando... deixa conviver que eles vão perguntar essas coisas. E aí, o versículo 26, respondereis. É o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenou. Estas perguntas são oportunidades de você falar do sacrifício de Cristo, de pregar o Evangelho. Porque é melhor você falar quando ela pergunta e está interessado, que você ficar tentando entuchar na cabeça. Você tem que inculcar, mas quando vem uma pergunta dela, é o momento de interesse. É o momento em que ela perguntou, ela quer saber o porquê. Você deve aproveitar essa oportunidade para ensinar. Deuteronômio 6:20. Estamos mais uma vez. Deuteronômio 6 é algo que os pais devem estudar todas as vezes. Quando você se esquecer da sua função como pai, volte a Deuteronômio 6 e estude. Estude. Do versículo 4 ao versículo 25 é uma coisa maravilhosa, mas como são muitos versículos, e eu estou focado aqui em que vocês conduzam seus filhos a fazerem perguntas santas, nós vamos ver o versículo 20. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então, uma pergunta, o que significa? Eles querem saber. Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Você pode falar essas coisas para o seu filho? Quando ele pergunta, eu era escravo do pecado, eu estava no império das trevas, sirva ao Senhor porque Ele morreu na cruz por mim e me resgatou, me tirou da escravidão. Por isso sigo os seus mandamentos, por isso guardo os seus estatutos, porque Ele me salvou.
Por isso a vida do papai e da mamãe é assim. Por isso o papai e a mamãe falam para você não fazer determinados. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. Dali nos tirou para nos levar. Veja o que os pais estão ensinando aos seus filhos. Deus nos tirou, quando nos salvou, nos tirou deste mundo para nos levar ao seu reino celestial. Ó, irmãos, não é fácil. Eu não sou pai. Eu sei que não é fácil. É uma responsabilidade grande. Mas o Senhor não entregou essa responsabilidade no Velho Testamento a nenhum levita, a nenhum sacerdote. Ele entregou às famílias. Os sacerdotes, os levitas, irmãos, eles tinham que conduzir o tabernáculo, eles tinham que levar todos os equipamentos, por assim dizer, todos os utensílios, tinham que fazer tudo. Mas a bênção e o privilégio de ordenar, de criar, de governar, de ensinar, é dos pais. O Senhor ordenou que fosse assim. Estas são as palavras que hoje te ordeno e que elas estejam no seu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão. A mão fala do trabalho, das mãos. O seu trabalho deve ser algo que honra e glorifica ao Senhor. Ele deve ver isso até no seu trabalho. Que você busca a glória de Deus no seu trabalho. Por frontal entre os olhos. Aquilo que os teus olhos veem são as coisas do Senhor. E escreverás nos umbrais da tua casa e nas portas. Tudo que entra em tua casa tem que passar pelo crivo dos estatutos e mandamentos do Senhor que estão nos umbrais da porta. A casa do crente tem que ser diferente. O que se assiste lá, o que se conversa lá, tem que ser diferente. Tem que ser santo, tem que ser puro. Mas o que acontece, irmãos, é que o padrão diminuiu muito entre os crentes. E eles estão aceitando aquilo que o Senhor não aceita, aquilo que o Senhor abomina. Há que haver um retorno nosso e um arrependimento nosso, para que o testemunho seja como o de Eunice e Lloyd, uma fé sem fingimento. Para concluir, irmãos, último texto. 1 Samuel 30, versículo de 1 a 6. Por favor, irmão, leve a sério o que eu estou falando e ore ao Senhor. Eu vou te dizer, irmãos, que eu gasto boa parte do meu tempo estudando coisas sobre como criar filhos e eu não tenho filhos. E eu gasto boa parte do meu tempo com isso. Porque eu tenho medo do que eu posso fazer se eu tiver um filho e não honrar ao Senhor. Você não pode fazer as coisas de qualquer jeito. É uma responsabilidade. Você se empenha para fazer o melhor no seu trabalho. Você se empenha, se atualiza, faz isso, faz aquilo. Você deve se empenhar sobre como criar estratégias de criar seus filhos na palavra, porque eles são mais importantes que o seu trabalho. 1 Samuel 30, versículo 1 diz: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas eram levados cativos. Então, monta o quadro na tua cabeça. Davi volta para a cidade, e o que ele vê lá é ruína, destruição. Tudo queimado e não há mais suas mulheres e seus filhos. Foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. O quadro das famílias atuais
e de muitas famílias entre os crentes é de um quadro. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas. Versículo 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Por que eu escolhi este texto para terminarmos? Porque o quadro pode ser este, de filhos cativos ao mundo, sendo levados à ruína. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele chorou até não ter mais forças e se reanimou no Senhor. Chore, irmãos, até não ter forças toda vez pelos seus filhos, mas se reanime todas as vezes para completar o serviço que o Senhor... Amém, irmãos? O Senhor nos ajude nisso. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tem misericórdia das nossas famílias, das nossas crianças. Que os nossos lares sejam lares que influenciam. Que os pais sirvam de modelo e exerçam uma interferência santa sobre o modo de agir e de pensar de seus filhos, baseados na palavra, no Evangelho. Em nome de Jesus eu te peço.